dia a todos. Meu nome é Michele, sou diretora executiva do Grupo Medicin. Quero agradecer a presença de todos nessa manhã com a gente, que seja uma manhã muito enriquecedora. Agradecer o apoio da ABC, que organizou todo esse evento, esse webinar, que foi construído com muito carinho por nós, diretores do Grupo Medicin, para trazer uma atualização sobre o cenário técnico-regulatório dentro do setor cosmético. Eu sou bióloga, sou farmacologista, especialista em modelos para avaliação de segurança e eficácia pré-clínica, e hoje eu vou trazer um contexto, né, sobre o cenário brasileiro de métodos alternativos, com foco na lei sancionada em julho desse ano sobre o banimento do uso de animais em experimentação para o setor cosmético. Convido a doutora Flávia Dó para se apresentar. Bem, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, para compartilhar aí alguns avanços. Eu vou falar hoje mais da parte de cosmetovigilância, à luz das novas diretrizes da RDC e também do guia, de avaliação de segurança que está sendo revisado e eu integro essa equipe, então eu vou trazer aqui alguns highlights. E eu passo a palavra aqui para o Sérgio Schock. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês nessa manhã. Eu sou sócio-diretor do Grupo Medicin. Como formação, eu sou dermatologista, mas como pesquisador, eu atuo na área de fotoproteção há mais de 20 anos. E hoje, meu objetivo com vocês é discutir um pouco quais são os desafios regulatórios da fotoproteção, olhando daqui para frente, porque existe um cenário conturbado que a gente vai passar e eu quero discutir isso com vocês nessa manhã. Bom, perfeito. Como nosso tempo é curto, agora eu vou começar, então vou compartilhar minha tela para a gente começar falando sobre os métodos pré-clínicos. Se tiver algum problema na apresentação, por favor, vocês me sinalizem. Acredito que todos estejam vendo já. Então, a ideia hoje é trazer um contexto para vocês, bem geral, sobre o ambiente regulatório no mundo de avaliações pré-clínicas. Então, é uma reflexão que acho que todos nós que trabalhamos nesse setor temos que fazer em relação à evolução dessas metodologias, a importância dela dentro do nosso país, e também uma maior compreensão, um melhor entendimento de quando realmente essas metodologias são utilizadas, quando elas são obrigatórias, e entender que não há uma receita de bolo. Nós temos que olhar produto a produto, ingrediente a ingrediente, para entender e construir um dossiê de segurança que vai garantir um produto que seja seguro e eficaz e livre de testes em animais. Bom, para a gente só contextualizando aqui, para quem não conhece o Grupo Medicin, o Grupo Medicin surgiu na dermatologia, tanto que temos dois diretores dermatologistas, Sérgio e Flávia, em 1991, com a inauguração da clínica dermatológica. Em 1997, surge a Medicin Pesquisa, que é um centro especializado em pesquisa clínica com participantes de pesquisa para comprovar a segurança e eficácia de produtos cosméticos e outros produtos, outras categorias também. E em 2020 surge o Grupo Medicin, né? Se intitula Grupo Medicin porque surge a criação da Medicin Vitro, que é a unidade especializada em avaliações de segurança e eficácia pré-clínica. Então, nós vamos atuar tanto em cosméticos como medicamentos, nutracêuticos e dispositivos médicos. Mas hoje a nossa conversa é especificamente sobre cosméticos. E não tem como começar essa conversa sem primeiro contextualizar o que é cosmético. Cosmético é um produto de uso externo e tem que ser usado em pele íntegra, ou seja, esse produto ele só vai ter contato com a epiderme, né? Pensando em pele. Então, isso é muito importante porque a partir do momento que eu vou usar, por exemplo, um microagulhamento na pele para aplicar um produto, isso já deixa de ser cosmético. Se é injetável, não é cosmético. Então, é importante a gente ter esse entendimento muito claro do que é esse cosmético, e é sobre isso que nós vamos discutir hoje. É sobre a regulação e os ensaios técnicos para cosméticos. Todo esse detalhamento do que é cosmético, quais são as áreas de aplicação, quais podem ser as funções atribuídas a um produto cosmético, como eles são separados,
grau 1 e grau 2, sendo que o grau 1 é notificado, o grau 2 exige registro, isso significa que vai passar por uma avaliação prévia com expertises em relação àquele produto. Tudo isso está detalhado na RDC 907 de 2024. Ela traz informações muito importantes sobre as exigências que a Anvisa faz para a avaliação desses produtos e para a classificação desses produtos. Então, deixo aqui, convido a todos que trabalham no setor que leiam com bastante atenção, porque é uma RDC bastante importante para a gente. Bom, como que a gente desenha uma avaliação de segurança para cosmético? Como que a gente começa? Aqui no Brasil, a gente começa pelo Guia de Segurança da Anvisa. O Guia de Segurança da Anvisa, ele é uma diretriz norteadora. A primeira edição foi feita em 2003, a segunda edição em 2012, né? Nós sabemos que temos um delay aí em relação a todo o avanço científico que ocorreu desde 2012. E a terceira edição está em construção. Depois a Flávia vai comentar um pouco mais com vocês, porque ela faz parte do board de especialistas que está atuando nessa revisão. Mas é muito importante lembrar e chancelar a importância desse guia, porque ele vai ser norteador para a gente. Pensando, o que está no guia precisa ser feito. Ele é o mínimo, é o essencial. Ali ele vai te dizer quais testes são minimamente exigidos para o seu produto. Ainda bem que no Brasil nós temos grandes indústrias cosméticas que sempre buscam fazer mais, mas a compreensão do guia de que aquilo é o mínimo, que aquilo tem que ser feito, é muito importante. E dentro do próprio guia, mesmo lá em 2012, então a gente sabe que de fato teve muita evolução científica nesses anos, mas o guia sempre traz isso. Ele fala sobre a importância da evolução científica e da utilização de novos métodos validados. Porque a ciência é assim, o guia pode ser lançado agora no final do ano e em janeiro a gente vai ter um novo método validado lançado pelo OECD. Então, não tem como, nós precisamos sempre ter essa flexibilidade e buscar esse conhecimento para poder acompanhar os avanços científicos, principalmente dentro do mundo pré-clínico de segurança, que tem sempre um guia novo da OECD que está sendo lançado para a gente implementar e validar no nosso laboratório. Bom, então, pensando dentro do guia, existe um trecho destinado especificamente para avaliações pré-clínicas. Quando que a gente faz? Quando que eu vou fazer uma segurança pré-clínica ou da matéria-prima ou do produto acabado? Pensando em produto acabado, o guia é muito claro em relação à necessidade desse teste. Se eu tenho um produto acabado com todos os ingredientes cosméticos, um dossiê de segurança de todos os ingredientes cosméticos, muito bem respaldado, muito bem embasado, e eu não tenho nenhuma questão específica neste produto que possa nos alertar para um possível prejuízo da saúde humana, então não é necessário passar por avaliação pré-clínica o produto acabado. Ou seja, ele pode ir direto para o teste de segurança clínico. Agora, se dentro desse produto eu tenho novos ingredientes, que eu não tenho um dossiê de segurança, que me traz esse respaldo, me traz essa certeza de que não vai colocar em risco a saúde humana, ou se esse produto, a categoria desse produto, pertence a alguma RDC específica, vou citar o exemplo de alisante capilar, e essa RDC, ela exige um teste pré-clínico, então obrigatoriamente eu tenho que testar. Então, o alisante capilar é esse belo exemplo, porque dentro da RDC de alisantes existe a obrigatoriedade do teste de corrosividade cutânea, que é o ECD 431. Então, para alisante, eu sempre, não importa todo o dossiê de segurança que exista para os ingredientes, sempre será necessário a realização do teste pré-clínico de OCD 431, que é a corrosividade cutânea. Algo semelhante acontece com as pomadas capilares, com a RDC que foi lançada, o manual de pomadas que foi lançado recentemente também. Dentro desse manual, é obrigatório a testagem para dano ocular pré-clínico. Então, ali eu tenho duas OECDs indicadas dentro do manual, que é o ECD 491 e a 492B, em que se pode escolher qual das duas fazer, mas obrigatoriamente é preciso testar a segurança ocular desse produto de forma pré-clínica antes de seguir para o teste clínico. Então, pensando em produto acabado, esse é o cenário. Dossiê de segurança de ingredientes, ok, sem nenhuma novidade, pode seguir direto para a pesquisa clínica. Produtos acabados com novos ingredientes
ou com especificidades dentro de RDCs da Anvisa, eu preciso seguir com a metodologia indicada pré-clínica. Dentro do guia, ele traz uma série de metodologias, na verdade, aqui não são as metodologias, são os endpoints, os desfechos toxicológicos, que precisam ser atestados para novos ingredientes. Então, toda essa lista que está aqui. Obrigatoriamente, novos ingredientes precisam passar por esses 7 primeiros testes. Os outros vão depender dos resultados desses 7 primeiros endpoints para serem definidos. Então, veja, não tem uma receita de bolo. Muitas vezes a gente procura isso, né? Preencher uma listinha, um checklist. Infelizmente, não é assim que funciona. Nós temos que olhar para o produto em si, para o ingrediente em si, para poder construir quais testes realmente são necessários para aquele produto, para comprovar essa segurança pré-clínica. Bom, lá dentro da OECD também, dentro do guia de segurança, nós temos uma tabelinha que traz os desfechos toxicológicos ali, as metodologias com os desfechos toxicológicos e os guias de referência, né? Veja que naquele guia eu ainda tinha OECDs como a 405 e a 404, que eram testagens em animais, que naquela época, lá em 2012, elas ainda tinham certa relevância. Mas já trazia também novidades aqui, todos esses testes aqui embaixo são, exceto o 429, 400, exceto o 429, todos esses outros testes aqui englobam avaliações pré-clínicas que utilizam o conceito de métodos alternativos dos 3 R's, que é o conceito de substituição, refinamento e substituição e refinamento desses animais durante a execução dos projetos de pesquisa. Dentro do Guia de Segurança da Anvisa, faltam testes recentes que são muito importantes para a avaliação, por exemplo, da irritação ocular, que é o OECD-492, que utiliza a córnea reconstruída. O teste de fototoxicidade da OECD-498, que utiliza epiderme reconstruída. E o mais importante, os guias alternativos para sensibilização cutânea, que são as OSDs 442, né? Cada uma com a sua letra. Aqui, o único que consta no Guia de Segurança da Anvisa atualmente é a 429, que é uma sensibilidade cutânea feita em animais. Mas veja, isso lá em 2012 foi desenhado, essas metodologias existem e são validadas, então elas devem ser utilizadas já, mesmo que ainda não tenha a revisão do guia, que com certeza vai modificar todo esse cenário e trazer novos termos que não constam no antigo, como, por exemplo, o termo, as NANs, que são as novas abordagens metodológicas, as IATAs, que são abordagens integradas para a gente pensar num desfecho toxicológico, não olhando para apenas um método em si, mas para todos os eventos adversos que existem dentro daquele desfecho toxicológico, indicando os melhores endpoints de avaliação. Bom, então vamos chegar na lei, né, que é a lei que foi sancionada agora em julho de 2025 e que ela é muito importante, por quê? Porque ela traz em pauta essa temática, né? Nós tivemos várias reportagens falando sobre o banimento de animais para avaliação de segurança e eficácia cosmética, né? De animais vertebrados que eles trazem, ela é bastante detalhada, indico que todos façam, que trabalham nesse setor, façam uma leitura para entender a complexidade dessa lei. Ela é extremamente importante para a gente trazer esse tema em pauta, discutir mais, compreender mais sobre o que significa essas metodologias alternativas e como ela vem, como que a gente pode contribuir para o avanço desses métodos, porque é isso, temos um caminho ainda muito longo pela frente, porém já percorremos um grande caminho até aqui. Então, eu quero mostrar para vocês um pouquinho desse histórico, para entender que não foi agora, em julho de 2025, que essa temática começou e que demoram muitos anos para chegar, demorou muitos anos para conseguir chegar nessa lei. Por quê? Porque para chegar numa lei eu preciso construir a base. Como que eu posso exigir algo que eu não tenho nenhuma base? Então, eu vou contar um pouquinho desse histórico para vocês. Lá, eu lembro que eu estava logo no início do meu doutorado, eu comecei em 2011, e um pouco depois que começou meu doutorado, eu lembro que surgiu um dos primeiros grandes financiamentos da CNPq para laboratórios de pesquisa, tanto privados quanto públicos, que desenvolvessem projetos para validação de novos métodos alternativos e implementação de métodos alternativos. Nessa época era um tema muito novo.
né? Mas foi o momento que o Brasil começou a fazer uma maior mobilização, trazendo verba para os laboratórios, para as instituições, para justamente investir na disseminação do conhecimento em relação aos métodos alternativos. Em julho de 2012, houve a criação da RENAMA. A RENAMA é a Rede Nacional de Métodos Alternativos. É uma rede de laboratórios em que eu vou ter 3 laboratórios centrais e vários laboratórios associados. Nós, da Medicina, somos um dos laboratórios associados à RENAMA. E esse grupo de laboratórios se une justamente para discutir os desafios, né, dentro desse cenário de métodos alternativos e propor soluções. Quais são essas soluções? Treinamentos, desenvolvimento de novas metodologias, implementação dessas metodologias no laboratório, corridas interlaboratoriais para ver se os testes estão funcionando em todos os laboratórios. Tudo isso é pensado e organizado e discutido dentro da RENAMA, que surgiu lá em 2012. Também em 2012, em setembro, surge o BRACVAN, que é o Centro de Validação de Métodos, Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos. Então, veja, esse centro ele tem a função de desenvolver novas metodologias e validar, ou seja, publicar essas metodologias em grandes guias para que elas sejam reconhecidas internacionalmente. Isso que significa validar. Então, ter essa metodologia ali reconhecida internacionalmente e que todos os laboratórios que conduzam esse teste cheguem aos mesmos resultados. Em 2014, surge a primeira resolução normativa aqui, nesse período 2014 até 2019, que a gente tem uma movimentação muito intensa, porque surgindo a primeira resolução normativa, a resolução normativa 17, em que o CONSEA, que é o Comitê de Ética Animal, em resumo, reconhece métodos alternativos. Então, ele passa a dizer, não, os métodos alternativos eles são reconhecidos pelo CONSEA e eles, de fato, podem ser utilizados. Aí, em setembro, vem uma nova resolução que reconhece 17 métodos específicos. Dentro desses métodos estão, por exemplo, irritação cutânea, corrosão cutânea. O que isso significa nesse cenário? Essa resolução normativa, ela diz que esses métodos reconhecidos, esses 17 métodos, eles precisam ser implementados como substitutos aos animais de pesquisa em um prazo de 5 anos. Mas aí não é só para cosméticos, é para todo o setor. Essa é a grande evolução. É muito interessante observar isso, né? Porque às vezes a gente olha muito para cosmético, mas o avanço no país, ele não foi só para o setor cosmético. Ele foi para todos os setores. Então, esses métodos reconhecidos em 2014, eles precisavam ser implementados para cosméticos, mas para agro também, para medicamentos também, para dispositivos médicos também. Então, a partir desse momento, não se podia, a partir de 5 anos, né? Depois de 2019 seria o prazo, não se poderia mais realizar irritação e corrosão cutânea em animais para nenhum produto. Não importa qual produto seja, não se pode mais utilizar esses testes em animais. Só que daí a gente tinha um grande desafio. Esses testes não existiam no Brasil. Não havia uma disseminação desse conhecimento no nosso país. Existem guias da OECD que contam como esses testes são feitos. Alguns são muito detalhados, outros muito enxutos. Como que a gente vai fazer isso? 2015 surge a criação da Premasul. A Premasul, ela foi uma rede da Mercosul de laboratórios que teve um financiamento para implementar treinamentos. Foi maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Acho que a gente tem que ser muito orgulhoso de ser brasileiro e participar por isso, sabe? Porque eu assisti muito desses treinamentos. Eram treinamentos totalmente gratuitos que você passava uma semana imerso e aprendendo sobre métodos específicos. Então, por exemplo, esses métodos que estavam aqui em 2014, na resolução normativa, eles começaram os treinamentos lá em 2015. Então, é isso que é importante a gente entender. Esse conhecimento ele foi construído, né? Aí, em 2015, a Anvisa se manifesta na RDC 35 e fala: esses métodos que o CONSEA reconheceu, agora são aceitos pela Anvisa. Isso é um marco muito grande para a gente. 2016 vem uma nova resolução normativa que reconhece mais 7 métodos. 2019 nós temos o lançamento do compêndio de métodos alternativos. Basta vocês digitarem no Google compêndio de métodos alternativos que vocês conseguem baixar o PDF. Esse compêndio ele é fantástico porque é um guia para a gente muito orientativo ali, ajuda muito na rotina,
porque ele contém as resoluções normativas e todos os guias OECD traduzidos para o português dessas resoluções normativas. Recomendo muito a utilização, facilita muito para a gente, né, na nossa organização, entender todos esses métodos. 2019 chegou o prazo para a substituição dessa resolução normativa aqui, e aí a gente tinha um problema. Aqui nessa resolução normativa, nós precisávamos testar a irritação e corrosão cutânea em epiderme reconstruída. Só que essa epiderme reconstruída não chegava viva no Brasil. Então, nós tivemos um outro marco importante para a ciência brasileira de mundos pré-clínicos, que foi o lançamento da EPSCIM Brasil, também em 2019. E essa epiderme ela passou a ser fabricada aqui no nosso país, e a gente consegue comprar para atender essa resolução normativa lá de 2014. Então, veja como foi longo esse processo, né, para chegar até aqui. 2021 teve o prazo para substituição dos outros 7 métodos aqui da RN31, e agora, em 2025, foi sancionada essa lei federal. Então, eu queria mostrar isso para vocês de como foi longo esse processo até aqui, nós temos ainda um caminho muito grande. E é um orgulho para mim, especialmente porque eu pude participar de todos esses processos ali, contribuindo ativamente e sendo treinada, recebendo esses treinamentos também. Na semana passada, encerrando agora na sexta-feira passada, teve o Congresso Mundial de Métodos Alternativos no Brasil, com especialistas do mundo todo que vieram até aqui falar para a gente. Foi a primeira vez que esse congresso, que já teve 13 edições, a primeira vez que ele veio para a América do Sul, e foi o Brasil escolhido para sediá-lo. Então, o Brasil, ele está ali como um pioneiro mesmo no avanço dos métodos alternativos e na implementação desses métodos, principalmente dentro do setor cosmético. Bom, acho que eu já falei demais, vou encerrar por aqui, agradeço, depois no final a gente vai ter um tempinho para as perguntas, e passo agora a palavra para a doutora Flávia. Tentando abrir. Ué, não está abrindo a minha. Estão vendo minha tela? Ainda não. Ela só precisa entrar agora em full screen. Veja se entrou, por favor, me confirma. Agora sim, Flávia, perfeito. Ok, obrigada, Michele. Muito bom. Então, eu vou aqui falar um pouquinho da cosmetovigilância, do estado da arte desse exercício aqui no Brasil, e como que a gente pode usar esse instrumento a nosso favor, né? Aqui, meu nome é Flávia Dor, já me apresentei, também sou dermatologista, sou cofundadora da Medicin e tenho pós-graduação em Ciências Dermocosméticas e Cosmetic Safety Assessment, que é a assessoria de segurança em cosméticos, pela Universidade de Bruxelas. Bem, aqui só um pouquinho, né, rapidamente, sobre o que é a Medicin, né? A Medicin ela tem 5 unidades de negócio, a clínica dermatológica, onde tudo nasceu, como disse o Sérgio, o Centro de Pesquisa Clínica, o Centro de Pesquisa Pré-Clínica, que a Michele dirige, nós temos uma área de painéis sensoriais e a parte de serviços de suporte ao consumidor, onde a gente atua no exercício da cosmetovigilância, tecnovigilância e farmacovigilância, e eu vou me ater aqui à questão da cosmetovigilância, que nós estamos chamando aqui de medicina e suporte ao consumidor, porque ela é mais ampla. Eu acho que vale a pena a gente resgatar um pouquinho da história da cosmetovigilância no Brasil, porque quando ela começou lá nos idos de 2005, que foi a primeira RDC obrigando a implementação do sistema de cosmetovigilância pelas empresas cosméticas, ela foi muito ampla, foi uma legislação muito aberta, que deixou as empresas muito livres e à vontade para montar cada uma a sua forma de trabalhar. E isso começou a ficar um pouco aberto demais, e cada empresa faz, né, de um jeito. E a única coisa que a gente tem aí de padrão, tinha até o presente momento, era o Notivisa, que era o sistema de notificação do consumidor ou do fabricante junto à vigilância sanitária. A única coisa que ficou regulada mesmo, que deveria ter, era o serviço de atendimento ao consumidor, que se tornou obrigatório, e um sistema de gestão de cosmetovigilância, que eu estou chamando aí de CMTV.
Em agosto de 2024, sai uma nova legislação que estabelece as boas práticas da cosmetovigilância, ou seja, além de ter a cosmetovigilância, ela deve agora ter alguns requisitos mínimos necessários para garantir esse sistema de cosmetovigilância. Então, a implantação, organização, funcionamento e manutenção. E ela passa a ser obrigatória a partir do dia 28 de agosto de 2025. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas novas premissas, né, para ter a cosmetovigilância. Bem, antes, o que é a cosmetovigilância, né? Ela pressupõe uma vigilância e monitoramento do produto pós-comercialização. Então, toda atividade relacionada a identificar, notificar, avaliar, investigar e monitorar, assim como comunicar e prevenir as reações adversas de qualquer produto que esteja no mercado, seja em uso condições normais ou razoavelmente previsíveis. E é um exercício que trata desde a tática, né, toda a estratégia e tática de coleta de informações, até a análise desses dados, uma análise inteligente para uma tomada de decisão. Claro que tudo isso vai ser dependente, né, vai estar em acordo com o tamanho da empresa, com o seu portfólio e com o seu sistema de gestão, que pode ser descentralizado, que pode ser multinacional, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Bem, a cosmetovigilância ela não pode ser encarada como a farmacovigilância, são coisas diferentes. Embora ambas tenham o mesmo objetivo de conhecer o impacto dos produtos sobre a saúde da população, captando e analisando as queixas, formando um banco de dados, comunicando com o consumidor e autoridades, por outro lado, essas reações adversas elas não são esperadas rotineiramente em cosméticos. Normalmente em cosméticos a gente vai ter um menor número de queixas, um menor detalhamento, e a gente precisa de uma avaliação muito criteriosa para reduzir o risco de decisões errôneas. A gente não pode simplesmente adaptar os algoritmos, né, de farmacovigilância para a cosmetovigilância, porque senão a gente vai ter distorções na interpretação. Então, o que a RDC hoje, 2024, 894-2024, solicita? Primeiro, um canal de atendimento ao consumidor estruturado, com dispositivos para coleta de dados, que pode ser desde formulários, chats em e-mail ou dentro do site, ou até mesmo da pessoa ir até o ponto de venda e comunicar sua reclamação. Ela deve ter um banco de dados atualizado, com fonte de informações e orientações já pré-determinadas, deve ter uma gestão desses dados coletados, com uma identificação de causalidade, procedimentos operacionais para identificação e conduta do que eles estão chamando de sinais de segurança, que nada mais são que alertas de segurança, gatilhos para que a gente tome alguns tipos de decisão, sistemas de comunicação junto à sociedade e autoridades ágil e o registro de eventos adversos não graves devem ser mantidos sempre disponíveis no banco de dados para análise e monitoramento contínuo e à disposição das autoridades sanitárias quando solicitados, coisa que a gente tem visto que muitas empresas na prática não conseguem desenvolver e não têm em mãos, tá? O ideal seria investigação de causalidade para todos os relatos, não somente aqueles graves, porque a imensa maioria, felizmente, é não grave. Né? E vai ser criada aí uma figura de um profissional responsável pela cosmetovigilância, que, por sua vez, vai liderar uma equipe e gerenciar o chamado arquivo mestre. Esse arquivo mestre nada mais é que um análogo a um manual da qualidade, onde ele descreve a estrutura organizacional da cosmetovigilância, o processo e procedimento de trabalho, responsabilidades e atividades do gerenciamento dos riscos, como operacionalizar e avaliar o desempenho, o registro das inspeções sanitárias e registro de auditorias. Bem, então, nesse exercício de cosmetovigilância, a gente precisa ter alguns dispositivos para tomadas de decisão. Isso deve ser em relação à quantidade das reações adversas, que vão disparar o que eu chamei de sinais de segurança, que nada mais são que os números não esperados para determinada categoria de produto, que vai gerar um alerta, ou seja, eu tenho 10, 15 reações adversas por mês de um determinado produto, de repente ela pula para 50. Isso tem que ser avaliado, é um sinal de segurança. Né? Um gatilho aí para proceder com a investigação. Mas também nós temos a questão de qualidade, que se define pela reação adversa grave, ou seja, uma reação que seja, mas que leve à morte, a risco de vida, a internação desse consumidor, a uma incapacidade ou dano permanente ou significativo, leve a uma anomalia ou defeito congênito, né, no caso de uma gestante, ou a que abre
uma brecha, né, um espaço enorme, outros eventos clinicamente significativos, que precisem de um atendimento médico ou intervenção cirúrgica. E aqui abre uma miríade de possibilidades, porque a pessoa pode trazer um documento dizendo que teve um atendimento médico e teve que fazer um tratamento médico. A gente sabe que as reações adversas a cosméticos, elas não são graves, são transitórias, não deixam sequelas e cessam, na maioria das vezes, após a suspensão do produto. Entretanto, a gente esquece, isso não está em manual nenhum, do desgaste do consumidor. E a gente viu muito isso no caso das pomadas, né? Que embora tenham tido reações adversas graves, né, que a gente pode dizer aqui, que estão nessa última, outros eventos clinicamente significativos, geraram um desgaste enorme que pode aí redundar com consequências imprevisíveis. Bem, então esse exercício da cosmetovigilância frente à questão da segurança do produto, e aí entra a questão que nós estamos falando do dossiê, né? Essas informações pós-venda que pressupõem a estimativa da frequência dos eventos adversos, a gente pode trazer informações relacionadas a produtos similares, avaliar as implicações dos eventos adversos e conduzir avaliações complementares ou estudos de acordo com o produto em pauta, identificando assim produtos ou ingredientes que podem apresentar riscos à saúde do consumidor e estabelecer ações de caráter preventivo e corretivo. Então, as informações de cosmetovigilância, elas fazem parte sim do dossiê de segurança de produtos, tanto aquelas preditivas, ou seja, eu tenho um produto que se eu aplicar 3 vezes por dia, ele vai irritar. Isso tem que ir para o nosso dossiê. Por quê? Porque é uma informação importante para a cosmetovigilância. Bem, a gente sabe que em cosméticos a gente tem um rótulo, a gente pode até ter um folheto explicativo, mas várias possibilidades podem acontecer, né? O uso é livre, o uso é em grande escala, então as pessoas podem usar, infelizmente, de maneiras inadequadas, mas que na grande maioria das vezes tem que ser razoavelmente previsíveis, né? Então a prioridade sempre tem que ser segurança de uso, que não passa só pela formulação, pela fabricação e pela comunicação de utilização, mas passa também pela comprovação de segurança de utilização. Então, como eu já falei, o perfil das reações adversas a cosméticos, elas são leves a moderadas, não são comuns, regridem na maioria das vezes com a suspensão do produto e sem danos permanentes, mas elas são muito variáveis em suas características. E a gente precisa entender que nem toda reação de pele é reação adversa a cosméticos. Então, aqui só alguns exemplos, né? Visualizando fica mais fácil de entender. Aqui nós temos uma fotossensibilização a medicamento e pode passar por uma reação adversa a cosméticos se a pessoa estiver usando um novo produto. Do outro lado, uma reação dos olhos, que pode muito bem ser atribuída a um produto de maquiagem ocular, na verdade, é uma dermatite seborreica piorada por uma dermatite de contato por irritação. E aqui só para ilustrar, uma vermelhidão na face, de acordo com o tipo de lesões que ela apresente, pode representar inúmeras doenças, inclusive doenças como a alergia, né? Dermatite de contato alérgica ou irritativa. Ou seja, precisa, na grande maioria das vezes, quando o quadro ele acaba se desenrolando de uma maneira mais séria, ser avaliado por um médico. Aqui um outro quadro muito comum que a gente vê com reações a esmaltes, onicólise de contato, é um quadro relacionado a esmaltes, mas pode ter uma micose, uma psoríase ou um líquen plano-ungueal, que são doenças típicas das unhas e que podem simular uma reação adversa a cosméticos. Então, o exercício de cosmetovigilância, ele é muito mais do que só coletar os dados. É monitorar a segurança do produto, conferir a qualidade do produto, comunicação, verificar se as indicações, se a rotulagem ela está induzindo algum erro de utilização, implementar um conjunto de ações, acompanhar essas ações e criar um banco de dados sobre o comportamento do produto no mercado ao longo do tempo. Então, essas etapas de cosmetovigilância agora estão melhor desenhadas nessa nova RDC. Antes não havia nenhum desenho, cada um fazia do jeito que queria. Agora a gente tem alguma diretriz que vem nas boas práticas de cosmetovigilância. Então, primeiro, coleta de informações, que pode ser, como eu já comentei, de várias formas, cuidado com o estabelecimento precipitado da relação de causalidade, como eu falei, muitas vezes não tem relação com o produto, né? E a coleta deve ser detalhada e apropriada.
A análise de informações, ela deve ser rotineira e, para isso, idealmente, deve haver uma equipe multidisciplinar com um líder responsável, que é esse profissional de cosmetovigilância. Então, ele tem que liderar uma equipe que tenha membros internos de pesquisa e desenvolvimento, marketing, qualidade, e uma equipe que ele pode acionar externamente quando necessário, dermatologistas, microbiologistas ou mesmo toxicologistas. E ele precisa alimentar documentos internos, o formulário de reação adversa é o principal, ele deve inserir isso no dossiê de segurança do produto e também prever, né? Ele precisa ter um exercício antes de lançar o produto para estabelecer um perfil previsível de reações adversas, tanto quanti como qualitativas. E analisar, do ponto de vista de segurança, também a rotulagem e o material promocional desse produto. Isso é um ponto muito importante. E nos documentos externos, os relatos do consumidor, relatórios médicos eventuais e fotos quando o paciente envia, quando o consumidor que vira paciente envia. Aí a gente elabora um parecer da cosmetovigilância, né, que é preconizado também, que é resultado dessa análise do comitê multidisciplinar, estabelecendo a causalidade e o nível de impacto, se é dentro do esperado ou se ele dispara aquele sinal de segurança que representa a mudança inesperada de um nível pré-existente de taxas e relatos aos eventos adversos. Aí, quando isso é disparado, um plano de ação deve ser implementado. Tá? Esse plano de ação, ele deve fazer uma recomendação à direção da empresa para tomada de ações corretivas, preventivas, que vai ser própria de acordo com cada empresa, de acordo com o seu arquivo mestre, que é aquele manual que eu mencionei. Tomada de ação, por lei, ela precisa ser tomada até 15 dias úteis, com registro de decisões e táticas adotadas e com registro de acompanhamento. Tá? O registro das ações deve ser mantido disponíveis por até 5 anos, esse registro detalhado. Isso tudo que eu estou falando está na legislação. Tá? E, por fim, a geração de banco de dados, que desde as duas edições anteriores do Guia de Avaliação de Segurança de Produtos, já estava contemplado que ela deveria ser anexa ao dossiê de segurança do produto, porque isso legitima a segurança que foi feita com todos os dados anteriores. Eu tive a oportunidade de participar tanto do primeiro como do segundo Guia de Segurança, das duas edições, e agora estou participando do terceiro, e a mesma coisa se aplica. Ou seja, a empresa tem que possuir no seu banco de dados esses relatos de eventos adversos para que ela até possa absolver o seu produto numa dada, num dado processo, uma dada demanda judicial com relação a reações adversas. Então, quando a gente pensa em saúde pública, a gente tem as responsabilidades tanto das empresas, né, que precisam fazer essa vigilância rigorosa, rotineira, de maneira padronizada, investigar todas as queixas, notificar as reações graves e também ter uma resposta organizada e documentada a um sinal de segurança. Por sua vez, as autoridades vão investigar as queixas que chegam até elas, né, vão solicitar esse dossiê de segurança do produto suspeito, né, e vão fazer isso também de maneira rotineira através de uma fiscalização. Precisam receber os relatos de reações adversas graves e fazem, eventualmente, auditorias. E aqui eu gostaria de terminar mostrando uma casuística brasileira nossa, que foi feita na clínica, onde a gente recebe pessoas que estejam com reações adversas. É um relato de 20 anos, onde a gente teve 263 casos de hipótese diagnóstica de reação adversa de pessoas da região da Grande São Paulo. A gente captou pelo encaminhamento de serviços de atendimento ao consumidor de empresas clientes, fizemos a consulta médica, teste de contato quando necessário e acompanhamento com alta. E a gente viu a análise de causalidade, eu não vou adentrar aqui nos pontos, né, que a gente leva em consideração. Aqui a análise de causalidade, essa análise de causalidade também está na RDC. Tá? E os resultados que nós tivemos: 82% das reações eram leves, 18% moderadas, e olha só, apenas metade era relacionada ou muito provavelmente relacionada com o produto. 10% apenas tinham teste de contato positivo, um terço era uso inadequado e 5% eram acidentes de uso. Ou a criança ingeriu o produto, ou então aplicou numa área inadequada, enfim. 26% era excludente, ou seja, não era relacionado, era outro problema, que não tinha nada a ver com dermatite de contato ou reação adversa. E 26% ficou indeterminado, não deu para atribuir, mas também não dava para dizer que não era relacionado. Então, aqui a gente vê que, na maioria das vezes, a gente está entre o muito provável e o improvável.
Então, eu gostaria de finalizar dizendo que a gente está trazendo nessa RDC nova, né, a 894/2024, novas orientações para antigas necessidades. Ou seja, essa necessidade sempre houve, essa interação junto ao consumidor quando ele está em crise, né? Então, o saque é o maior instrumento de comunicação com o consumidor e uma boa gestão de cosmetovigilância pode ajudar a aperfeiçoar o produto. Ela é uma ferramenta boa, mas se ela não for feita de maneira adequada, pode prejudicar muito o negócio. A Medicin tem trabalhado com esse suporte desde 2005, da primeira legislação, de maneira preventiva, treinando o saque tanto no primeiro e segundo níveis de atendimento, isso está contemplado também na resolução atual, ajudando a estabelecer a causalidade, a desenvolver questionários para investigação de reações adversas, assessorando para estabelecer patamares de reações e sinais de segurança, conforme a nova legislação, analisando os documentos de reações e ajudando a estabelecer o nexo, suportando a montagem do arquivo mestre e também ajudando na gestão de crise, né? Na assessoria médica em situações de crise, desde do acompanhamento do consumidor com reação adversa, até mesmo a assessoria para avaliar todos os documentos médicos enviados. E a assessoria médica em demandas judiciais também, atuando como parecerista, como assistente técnico, ou até ajudando a montar a peça de defesa. E isso é caso a caso, evidentemente. Então, quero agradecer muito a atenção e passar aqui a palavra ao Dr. Sérgio. Meu muito obrigada. E estou à disposição também para as dúvidas. Obrigado, Flávia. E agora vamos entrar então num tema diverso do que nós estamos falando até agora, que é a fotoproteção, mas também olhando para esses desafios regulatórios que nós temos no momento. Estão vendo a minha tela? Flávia? Michele? Tudo bem? Não, agora sim. Tá. Então, eu já me apresentei brevemente, eu trabalho com fotoproteção há mais de 20 anos, tenho liderado projetos nacionais e internacionais em fotoproteção, e eu dirijo o laboratório de fotoproteção da Medicin. Como todos vocês sabem, o protetor solar é um produto classificado como grau de risco 2, ele é sujeito a registro prévio pela Anvisa. Existe uma série de normativas que devem ser seguidas, em particular a RDC 639 de 2022, que rege sobre os estudos e as formas de rotulagem dos protetores solares. Não vamos ter tempo de entrar nos detalhes de toda a legislação de fotoproteção, mas eu recomendo para quem tem interesse uma leitura no Manual de Regularização de Protetores Solares, que é um documento de livre acesso feito pela Anvisa, que detalha as particularidades do que pode ser rotulado, não pode ser rotulado, sobre os métodos e tudo mais, mas eu queria aqui focar muito na questão dos métodos para avaliação da eficácia dos fotoprotetores, que está na RDC 639. Então, lá fala-se que para determinação do fator de proteção solar, nós devemos utilizar ou o método FDA, ou o método COLIPA, ou as suas atualizações, né? A atualização mais atual do que foi um dia o método COLIPA, depois foi o método internacional, depois veio a ISO 2444, agora na sua versão 2019, é o método mais utilizado pelas empresas brasileiras, não vinculadas a uma sede nos Estados Unidos. Então, a maioria das empresas brasileiras opta pelo método ISO e não pelo método FDA, seguindo as regulamentações principalmente europeias. O método FPS é um método que promove ou que tem como resultado um número exato para um evento inexato, que é o evento biológico do eritema. Então, para tentar trazer o máximo de exatidão possível para o método, se faz uma série de requerimentos necessários que estão previstos dentro da normativa ISO para tentar controlar as variáveis do processo. É um método muito complexo, de novo, porque ele pretende entregar um número exato para um evento biológico, que tem uma série de variáveis, né? Desde a seleção do voluntário, por exemplo, quanto mais claro for o voluntário, tudo bem que nós estamos limitados de 1 a 3 de fototipos, mas quanto mais claro tiver essa população, mais alto tende a ser o valor do FPS final.
Um outro fator de variabilidade, a pesagem e aplicação do produto. Tem uma série de cuidados que deve ser feita na aplicação do produto, porque isso pode entregar um resultado superior ou, na maioria das vezes, inferior àquele esperado do valor do FPS. Um outro ponto, o FPS, ele é um método que eu digo que é um método de hipótese. Por quê? Eu preciso partir de uma hipótese de qual aquele valor do FPS. Isso é por nós requerido quando um patrocinador nos contrata. Ah, mas eu não tenho essa perspectiva. Aí nós temos como ferramentas tanto as ferramentas em sílico, como por exemplo o simulador da BASF ou da DSM, onde nós colocamos a concentração dos filtros e ali tem uma estimativa do valor do FPS final, quanto até os métodos espectrofotométricos, como o FPS in vitro, não como valor final, nós vamos discutir isso mais para frente, mas como uma estimativa. Eu preciso ter essa estimativa, né? Quantas vezes já aconteceu de o patrocinador ter uma super expectativa do resultado do seu FPS e nos fala, não, esse FPS vai dar 50. Quando a gente começa a fazer o estudo, a gente vê um eritema muito intenso nesse voluntário. E aí eu sou obrigado a ir baixando, até por uma questão ética, que eu estou queimando esse voluntário, né? Eu tenho que baixar esse FPS esperado, e muitas vezes ele já teve casos de ser abaixo de 20, quando a expectativa do patrocinador era 50. A gente quer ter esse produto, mas muitas vezes a fórmula não está entregando, seja porque não colocou a concentração adequada dos filtros, seja por um processo de fabricação daquele lote, enfim. Essa parametrização é importante durante ou no planejamento do estudo do FPS. E o último fator variável está aqui a avaliação da dose eritematosa mínima, que é uma leitura visual. Existe todo um treinamento, a minha equipe é muito treinada para isso, mas é uma variável também que se tem dentro do método, ou seja, o método tem os seus defeitos, né, conceituais. De novo, porque ele se propõe a dar um número muito exato. A resistência à água, que é um método complementar ao método FPS, ele, segundo a normativa da Anvisa, deve ser feito através do seu método base, ou seja, se eu faço FDGA para o FPS estático, seco, né, eu tenho que fazer FDGA para resistência à água. Se eu tenho utilizado o método ISO ou o método anterior Colipa, eu preciso usar o método Colipa ou as suas atualizações também para resistência à água. Atualmente, nós temos 2 métodos ISO, eles são complementares, tá? Porque um faz a metodologia e o outro apresenta o cálculo de resistência à água, que substituiu o método Colipa, que também ainda hoje é aceito. Esses métodos ISO de resistência à água recentemente entraram em revisão, mas conceitualmente, a resistência à água, ela segue o método, né, do FPS seco, só que eu tenho uma área uma área úmida, que a gente chama, onde a gente vai determinar qual que é o fator de proteção solar da área úmida e ter um percentual em relação à área seca para determinação do percentual de resistência à água, né? Ou seja, ele passa basicamente, aqui falando um pouquinho mais dos métodos ISO, que é o que a gente faz na maioria dos casos, ele passa muito pelo método estático, né, pelo método FPS seco, com uma etapa a mais, que é essa etapa que está em vermelho aqui, que é a etapa da imersão, né, numa condição controlada de água e turbilhonamento, para a gente fazer também o FPS pós-imersão. Então, tem o pré-imersão e tem o pós-imersão. E aí, segundo o método ISO e a normativa da Anvisa, quando nós fazemos pelo método da ISO, aceita-se uma perda de até no máximo 50%. Então, um FPS 60, ele teria que ser seco, né? Ele teria que ser no úmido acima de 30 ou de 31. Se ele tem 2 períodos de imersão, ele tem um atributo de resistente à água. Se ele tem 4 períodos de imersão, ele tem um atributo de muito resistente à água. Ou seja, eu tenho que fazer isso antecipadamente, né? O nosso patrocinador tem que dizer, olha, eu quero fazer para ter o claim de resistente à água. Então eu tenho que fazer 2 períodos de imersão. Ah, não, quero muito resistente. Então vou ter que fazer 4 períodos de imersão.
mas eu não tenho certeza. Então, você pode fazer os dois testes e ver se é possível. Muitas vezes ele não passa no de 4 períodos de imersão, mas passa no de 2 períodos de imersão. Então, de novo, é um planejamento que a nossa equipe faz junto com o patrocinador para tentar entender a expectativa dele e se é uma expectativa exequível, porque às vezes a gente tem desejos muito grandes, mas por vários fatores essa entrega pode não acontecer. Em FPS isso acontece com alguma frequência e eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Para a prova, para o fator de proteção UVA, aceita-se 2 métodos e aqui começa um probleminha. Existe um método em vivo, que é a ISO 24442, e o método in vitro, que é a ISO 2443, que na verdade não é in vitro, né? Ele é um método híbrido que eu vou comentar um pouquinho, adicionado ao comprimento de onda crítico, que é um método complementar que vai ter que servir para qualquer uma das duas opções anteriores. O método PPD é um método que usa a mesma lógica do FPS, só que em vez de ler tema, eu vou ver pigmentação, né? A pigmentação do PPD, Persistent Pigment Darkening, que é aquela pigmentação que aparece 2 horas depois da exposição em fototipos acima de 3. O método, como eu comentei agora, tem um método ISO, né, ISO 2442, que é o antigo PPD, que é o fator de proteção solar em vivo, né, e que também tem todas as mesmas dificuldades que nós temos para o FPS, em termos de exatidão, também acontece com o PPD, ou o FP-UVA em vivo. O in vitro é um método híbrido. Por que ele é híbrido? Porque eu preciso do FPS em vivo para ajustar a curva desse produto. Então, eu preciso de um dado em vivo para a execução do estudo. Eu não consigo fazer ele 100% in vitro. Esse método, ele ajusta, então, eu tenho um FPS in vitro que está na linha azul, mas eu tenho o dado do in vivo, que é o FPS 20. Então, eu tenho que baixar a curva do azul para o vermelho para fazer o resto do método. Essa é uma correção necessária porque muitas vezes alguns produtos estouram, né, na curva de absorbância, acabam estourando muito o número tanto do FPS quanto do VA in vitro. Eu preciso ter essa correção. Depois eu preciso irradiar essa placa para ver a fotoestabilidade, que para proteção UVA é muito importante. Então isso vai dar uma segunda ajustada nessa curva, e só depois, no final dessa segunda ajustada para essa curva verde, é que aí sim eu vou conseguir determinar o fator de proteção UVA in vitro, que em teoria deveria ser parecido com o UVA in vivo, mas muitas vezes não é igual. E por quê? Vários fatores. Eu posso ter um antioxidante muito efetivo naquele produto que ele vai inibir a pigmentação, que eu vou conseguir enxergar em vivo, mas não vai mudar a minha curva do in vitro. Isso pode dar uma variabilidade entre o in vivo e in vitro, que é uma coisa que a gente vê na nossa prática diária. O comprimento de onda crítico também é in vitro e representa 90% da área abaixo da curva do total da curva de absorção do filtro. Então você recomenda não, é legislação, né, que tenha que ser acima de 370 nanômetros para você registrar um produto, sabendo que segundo a legislação, então eu preciso ter 1/3 de UVA no mínimo do FPS. Então o FPS 60 tem que ter um VA em vivo ou in vitro de no mínimo 20 e mais o comprimento de onda crítico de 370 nanômetros. Para a luz visível ainda não temos regulamentação, né? Esse é um método que nós publicamos em 2019. Esse método é um método in vitro, ele foi referenciado nessa revisão do principal jornal de dermatologia, que é o Journal of Investigative Dermatology, como um método promissor, mas não foi um método ainda validado. É um nosso desejo. Nós vamos ter essa reunião que eu estou coordenando junto com o professor Lin e o professor Passeron, agora em Amsterdã, no final de setembro, para tentar trazer um consenso sobre métodos para avaliação de proteção contra a luz visível. Hoje aceita-se tudo e isso acaba confundindo e algumas vezes enganando o consumidor sobre o seu efeito protetor mesmo daquele produto na luz visível. Falei rapidamente do passado para olhar um pouquinho os desafios futuros da fotoproteção. Novos métodos de FPS foram apresentados, agora no último dezembro. Tá? Um método in vitro,
tá? Que é o método que a gente chama de double plate, que é o 23698, desculpa, o 23675 e 23698, que é o método por reflectância difusa, que é o método em vivo. Esse método da espectroscopia por reflectância difusa, também ele é híbrido, porque eu preciso da curva in vitro para extrapolar a avaliação de UVB, tá certo? Então eu preciso fazer a curva espectrofotométrica seguindo procedimentos parecidos com a ISO 24443 e também fazer a medida que é em vivo, mas não tem exposição, portanto ele é eticamente mais aceitável, eu não produzo eritema no meu voluntário, e ele consegue ampliar não só a proteção para o UVB, mas também entender a proteção para o UVA, e também no futuro dá para ver também a resistência à água, mas ainda não está normatizado através de um método ISO, mas é promissor nesse caminho, né? Nós tivemos oportunidade como laboratório de participar do primeiro estudo de validação desse método, que foi publicado em 2021. Esse método teve o Laboratório Medicine como único no Brasil a participar dessa avaliação naquela época, e depois no consórcio dos métodos alternativos de FPS que aconteceu e que foi publicado agora, esse paper, mostrando o HDRS, né, que é o método ISO 23698, como único laboratório brasileiro que participou desse ring test para o método HDRS, que é esse método que nós estávamos falando até agora. Então, nós tivemos essas duas experiências positivas. O outro método é um método in vitro, né? Um método que a gente chama de double plate. Por que double plate? Porque se usa placas moldadas e placas jateadas para fazer uma forma de controlar todo esse processo para tentar traduzir o que é o FPS em vivo referência, que é o método atual, para um método completamente in vitro através do double plate. Precisa ter a utilização desse robô para controlar a espalhabilidade do produto, enfim, tem uma série de requerimentos técnicos para a entrega desse resultado. E aí que nós chegamos em momentos turbulentos da fotoproteção. Por que momentos turbulentos que eu gostaria de trazer essa discussão rapidamente para vocês? Por quê? Porque daqui a um bom tempo, daqui a um pouco tempo, nós teremos 3 métodos para avaliar FPS, métodos que não obrigatoriamente conversem entre si. Isso pode trazer uma confusão metodológica nos resultados, e é uma coisa que a gente precisa ficar atento. Hoje nós temos um método que já tem as suas dificuldades, mas daqui a um bom tempo, não muito tempo, aliás, nós vamos ter 3 métodos disponíveis para entregar o mesmo resultado, que é numérico, que é exato, por métodos muito diferentes entre si. É um desafio que nós teremos. Além disso, o protetor solar, coitadinho, está sendo bombardeado, né? Efeito disruptor endócrino, danos ao meio ambiente, é o inimigo da vez. E mais recentemente, a questão dos FPS incorretos, né? O que tem acontecido? Como eu falei para vocês, o FPS ele não é um método exato, ele pode aceitar uma variação de 15% a 20%. Entretanto, já tivemos discussões como o caso Proteste, e eu participei, né, como assistente técnico desse caso, onde se discutia resultados do FPS, mas naquela época fizeram FPS in vitro para discutir resultados do FPS em vivo. Foi até relativamente fácil justificar os resultados que a Proteste apresentou, mas isso deu um barulho enorme. Começou em 2012, depois teve em 2016, e isso deu um barulho enorme no mercado. O caso AMA foi um laboratório norte-americano que foi fechado, o dono preso e multas milionárias por fraude no resultado de FPS. Ele entregava o FPS que o patrocinador queria, o comprador dele queria. Só que depois esses produtos foram avaliados, às vezes por concorrentes, e foi se identificado uma fraude, estimada em 46 milhões de dólares por conta dessa fraude desse laboratório. Recentemente, esse ano, o caso australiano, essa empresa Choice avaliou 20 protetores solares, somente 4 foram aprovados. Esse caso, por exemplo, desse produto 50+, teve o FPS final 4, e aqui foi feito bem feito, FPS em vivo. Descobriu-se que 8 desses 16 produtos que foram barrados foram feitos no mesmo laboratório americano, um outro, não aquele do AMA. Tá? E isso mostra que existe um risco, esse risco do FPS inexato, que é um risco para a empresa fabricante. Não é só o do laboratório também, que nesse caso seria um fraudador, né, seria um crime, mas a empresa compradora também acabou, de alguma forma, sendo envolvida nesse processo. Esses 16 produtos acabaram tendo
dão uma dor de cabeça enorme para essa empresa. Não é um problema só regulatório, é um problema de defesa do consumidor e de marketing. Então, na verdade, o fabricante ele pode ser autuado ou comunicado não só pela Anvisa, que pode fazer essa avaliação, mas também por órgãos de defesa do consumidor e a própria concorrência, que pode provocar essa situação. Então, a responsabilidade do patrocinador, ele é corresponsável pelo resultado do FPS. O laboratório, claro, tem um papel principal, mas o patrocinador ele tem que se envolver nisso. As ferramentas em sílicos elas são úteis, mas elas não substituem os testes clínicos, elas precisam ser como uma previsão do FPS. É importante realizar estudos em laboratórios confiáveis, acompanhar o estudo. Como eu falei para vocês, o patrocinador é corresponsável. E assim, em FPS, gente, sempre vai ter uma margem de testes que vai dar, não vai chegar no FPS desejado, infelizmente, mas é a realidade. Se você tem sempre um produto testado ou vários produtos testados e sempre o FPS passa, desconfie. A gente tem uma margem de casos de produtos que a gente faz, o FPS não atinge e nós vamos ajudar a empresa a encontrar soluções para aquele produto. Será que é concentração de filtro? Será que é o processo fabril que teve algum problema? Onde que aconteceu esse problema para a gente tentar ajudar a entregar aquele FPS que a empresa deseja. Né? Nosso laboratório está sempre à disposição para não só realizar o estudo, mas realizar o estudo e ajudar o nosso patrocinador a encontrar o valor de FPS, de fator de proteção UVA, dos benefícios daquele protetor solar que aquela empresa deseja, discutindo fórmula, discutindo testes, discutindo metodologias, enfim, nós estamos aqui sempre para colaborar e não para entregar somente um resultado. Então, é isso que eu tinha a falar, agora eu vou deixar aberto para as fases finais e para a discussão. Obrigado. A gente tem algum tempo, eu já respondi algumas perguntas aqui que me foram enviadas no chat. Não sei se a Fernanda que fez uma pergunta, mas eu acho que também, não sei se a gente tem algum tempinho, uns 3, 4 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vai Eu aparecer. acho que a gente Como é que? podia responder umas duas perguntas assim bem rapidinho, né? E deixa o nosso contato depois para vocês perguntarem para a gente. Flávia, eu não sei se essa você respondeu diretamente para a Fabiana. Fabiana, deixa eu ver, desculpa, só para ver. Fernanda, A Fernanda, talvez. Fernanda, já mandei no privado para Sobre o ela, uso de de produtos vários combinados, produtos, né? mas posso falar aqui publicamente Eu que eu acho que é escrevi. interessante porque tem muito essa questão Uhum. de muitos influencers agora nas redes sociais que indicam esses produtos, e daí como que a empresa pode se respaldar desse uso, né, que não é orientado. Esse tipo de problema é extremamente comum mesmo antes das influencers, porque o brasileiro típico ele usa em média 15 produtos por dia, né? E só no rosto aí vai uns 4, 5 mesmo, porque é maquiagem, higienizador, é filtro solar, é- hidratante, enfim, acontece com bastante frequência. E às vezes fica muito difícil da gente distinguir qual é o produto responsável, né? Então não há uma blindagem. E, infelizmente, muitas vezes o consumidor ele vai ligar justamente na empresa maior, porque ele sabe que vai ter maior respaldo, tá? Não necessariamente naquele produto que ele imagine que é o responsável. Mas existem algumas providências, sim, que vão estar contidas realmente nesse exercício de cosmetovigilância bem feito, a começar num saque bem montado, que faça as perguntas certas para conseguir ir delineando aí qual é o produto suspeito. E isso é caso a caso mesmo, né? Precisa ser avaliado, por isso que é importante a gente montar o manual, né, da cosmetovigilância para cada empresa de acordo com o seu portfólio. Eu tenho uma pergunta aqui da Fabiana, com a formulação de produto protetores solares somente com substâncias, estou entendendo aqui que é somente com substâncias naturais. Eu não acredito que se você não tenha nenhum filtro UV daquela lista da Anvisa, você consiga atingir um FPS 50 com algum produto, tá? De qualquer forma, é possível você realizar o estudo. Quer dizer, já tivemos casos de alguns produtos somente compostos por substâncias naturais, mas eu preciso
garantir a segurança do meu voluntário no estudo. Eu não posso expor ele a doses muito elevadas, como 50 doses eritematosas mínimas, com uma formulação que eu faço a curva de espectrofotometria, não se mexe muito ali na área do VB, eu estaria queimando inadvertidamente aquele voluntário. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade ética acessória na realização desse estudo. Então, assim, substâncias naturais são bem-vindas para adição de proteção solar, mas não para substituição dos filtros UV propriamente ditos, quando você pretende um produto com FPS 50 propriamente dito. Tem Perfeito. uma E- pergunta aqui, Michele. Eu tenho uma para você. Faz você primeiro, depois eu vou falar uma que eu acho que é legal responder. Eu queria comentar, na verdade, alguém fez uma pergunta, eu perdi aqui subindo, sobre a lei e o uso do cruelty free, do selo cruelty free. Esse tema, assim, está bem recente na minha cabeça, então acho que consigo fazer uma orientação bem clara, porque nós tivemos a diretoria da Anvisa no WC13 trazendo um esclarecimento claro em relação ao uso desse termo. Se tem um ingrediente cosmético que foi testado em outro país, com estudos em animais, ou, enfim, qualquer teste em animais, tanto ingrediente como produto, e esse ingrediente foi lançado antes da lei ser sancionada, ok. Agora, a partir da lei, se você tem um produto ou que teve ingrediente testado em animais, não pode usar mais o selo. Então, produtos novos para todos os lançamentos agora, não pode realmente ter nenhum teste em animais. É importante dizer, gente, que isso não significa olhar para dados passados que existam, avaliar esses dados para poder fazer um novo desenho de produto. Os dados em animais nunca devem ser jogados no lixo, isso não teria sentido nenhum. Mas, para usar o termo cruelty free, o produto não pode ser testado em testes em animais após o sancionamento da lei. Uma Você- pergunta aqui também. Desculpa, cortei você? Não, 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 desculpa, pode falar. Uma pergunta sobre a previsão de metodologia de luz em vivo. Sim, nós vamos discutir Luz nessa visível, né? reunião de. O que eu falei? Luz visível. Faz luz em vivo, você falou. Luz visível em vivo. Sim, a gente vai discutir tanto os métodos in vitro quanto os métodos em vivo nessa reunião. A gente não tem uma posição final. Que mais que eu tinha uma outra pergunta aqui, se vocês quiserem para alguma outra? Eu tenho uma aqui, Sérgio, que eu acho que é interessante. A Eliana pergunta se pode ser feito ainda teste por similaridade para estudos de segurança e eficácia. O expediente de similaridade, ele existe, ele é viável, entretanto, algumas empresas têm feito, né, de maneira inadequada. Ou seja, a similaridade é para um ou dois ou três ingredientes que vão ser reduzidos ou até trocados, mas precisa ter uma justificativa toxicológica para não se repetir os estudos. E o que a gente tem visto e que tem chegado junto à Anvisa é o contrário. Deixa-se apenas um ou outro ingrediente, troca-se todos os ingredientes e se pede similaridade. Isso já não vai mais ser permitido. A gente está estudando, desenvolvendo algumas premissas, com regras mesmo mais claras, para que as pessoas possam solicitar a similaridade, mas isso é um expediente que a gente já usa há muitos anos. Pelo menos os nossos clientes, a gente orienta muito bem como utilizar os seus estudos para poder emitir as declarações de similaridade. Uma pergunta aqui que me veio, na verdade, várias perguntas diferentes, mas com o mesmo contexto. São as formas galênicas que não emulsões para testes de FPS, né, como pó, fomos, etc. A ISO prevê a forma de aplicação e de pesagem dessas outras formas de apresentação. Tipicamente, o FPS foi desenhado para ser feito por emulsões, é sempre desafiador, mas ela não vai reproduzir o uso final do consumidor. Então, o teste do FPS, para garantir uma exatidão numérica, ele não reproduz a vida real, ele não reproduz o uso do consumidor. Então, por exemplo, foam ou qualquer outro produto que não forme um filme homogêneo vai ter uma perda final de efetividade, né, do usuário que a gente não consegue prever no FPS. O objetivo dele é garantir uma padronização metodológica. Acho que essa pergunta responde várias aqui que já me colocaram. Não sei se vocês têm mais alguma. Eu queria só comentar sobre a relação da Anvisa e a OECD. Então, a gente tem que entender que a OECD, ela vai
validar métodos. Na verdade, ela vai formalizar a validação dos métodos. Ela vai reunir toda a documentação necessária para dizer, olha, agora todo mundo no Brasil, desculpa, todo mundo no mundo vai fazer irritação cutânea com SAD 439. Dentro dessa SAD, ela tem uma lista chamada lista de proficiência. Isso significa que todos os laboratórios primeiro precisam correr essa lista de proficiência para comprovar que se eu testar aqui na Medicine, testar um laboratório na Europa, testar um laboratório no Japão, nos Estados Unidos, todo mundo vai chegar no mesmo resultado. Essa é a função da OECD. Métodos validados. A Anvisa, o papel dela é reconhecer, aceitar esses métodos. Então, lembra que eu coloquei lá na linha do tempo a RDC 35, que acho que foi em 2014, 2015, não me lembro agora de cabeça, que é quando essa RDC ela traz isso. Agora a Anvisa aceita esses métodos para avaliação de segurança de produtos cosméticos. Então, a OECD valida, a Anvisa aceita na documentação, na construção do dossiê de segurança. Uma última pergunta aqui, o FPS 95, se pode ser confiável. Veja, 95 não é 95%, tá? 95 é que você precisa de 95 vezes mais tempo de exposição para produzir o mesmo nível de eritema. Do ponto de vista metodológico, já realizamos estudos para até 99, que é o máximo que a legislação permite, tá? O que acontece é que você tem que fazer essa exposição do voluntário por um período muito longo, né, para entregar toda essa radiação para você tentar produzir o eritema nele. Mas sim, existem produtos com FPS 95 testados adequadamente. Acho que as minhas Perfeito. perguntas eram essas, basicamente. As minhas também. Eu acho que quero agradecer muito, até mandei uma mensagem no chat, agradecendo muito a todos a participação aqui. Temos mais de 130 pessoas participando, um sucesso grande, realmente são assuntos muito importantes, e à luz, né, das novas mudanças aí que a gente está encarando em várias vertentes regulatórias em cosméticos. E a Medicine sempre está buscando o melhor, a excelência, a transparência, estamos abertos à visita, auditoria, monitoria, o momento que vocês quiserem, tá? Então, essas são minhas palavras, eu quero agradecer muito a todos e passo a palavra aqui ao Sérgio e à Michele. Também queria agradecer mais uma vez a participação de todos. Como a Flávia falou, a Medicine está sempre de portas abertas para a gente receber a visita dos nossos clientes, dos nossos patrocinadores, para as nossas monitorias que podem acontecer a qualquer hora, para discussão, né, quando os resultados não atingem o valor esperado, para a gente procurar soluções. Nós queremos ser parceiros, né, dos nossos clientes na procura por produtos seguros e eficazes. Perfeito. Eu também agradeço a todos. A gente chegou a 150 aqui conosco nessa manhã. Muito obrigada pela participação. Obrigada pela ABC, por toda a organização. Faço as palavras de Flávio e Sérgio as minhas. A Medicine está aberta a vocês. Nossos contatos estão aqui. Muitas pessoas perguntaram sobre a gravação. Ela vai ficar disponível, sim, tanto no canal do YouTube da ABC e em breve, demora alguns dias, né, para esse processo, e também estará disponível no site do Grupo Medicine, grupomedicine.com.br. Lá vocês encontram, inclusive, as edições anteriores dessa plataforma que nós chamamos de Medicine Academy, que é uma plataforma de treinamento gratuito para disseminação de conhecimento construída aqui pelo nosso grupo, pensando em fortalecer esse conhecimento entre as indústrias e os pesquisadores na área do setor cosmético. Então, meu muito obrigado a todos e um excelente dia para vocês. Obrigado, Obrigada, até logo. gente. Obrigada, Tchau, tudo tchau. de bom. Tchau, tchau.